Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Glória a Deus. Quantos se animam com isso? Diga para o teu irmão, se você será bem-aventurado em tudo o que você fizer. Amém? Ok, pode sentar. Não tenha uma vida cristã frustrada, não sendo um cristão frustrado. Não seja um cristão frustrado. Diga para o seu irmão, não seja frustrado, meu irmão. O que de fato gera frustração na nossa vida cristã? Eu vou dizer para você o que gera isso. É uma expectativa não cumprida. A Bíblia nos ensina, nós vamos entrar aqui em 3 pontos importantes para que nenhum de nós tenhamos uma vida cristã frustrada. Eu quero pedir que coloque um gráfico que eu pedi para projetar aqui. Na hora que estiver aí, faz um sinal para mim. Ok? Está aqui. Não, está aqui. Está aí, mas não está aqui. Aqui. Ok, obrigado, Mário. Veja bem, preste atenção aqui nesse gráfico. Olhe bem para ele aí. A vida cristã, ela precisa ser vivida dentro de um plano em que o conhecimento seja acompanhado pela prática. Ok? É isso que a Bíblia diz quando diz sim, sim, não, não. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. É isso que a Bíblia diz quando ela diz que que Deus não suporta aquilo que é morno. Porque o Senhor quer que nós sejamos, ou seja frio, ou seja quente, mas não seja morno. Porque o conhecimento, o que você vê nesse plano cartesiano ali? Você vê ali o crescimento espiritual e o tempo. E o que você vê ali? A primeira linha de cima, a linha do conhecimento. A pessoa aceita Jesus e ela começa, o conhecimento dela era 0. E ela começa a aprender, a conhecer, aprender a palavra, e a linha do crescimento, ela tende a subir muito rápido, não é? Porque o nosso coração, ele tem fome e sede de Deus. E aí aquela pessoa começa a ler a Bíblia, ela vem ao culto, então a palavra é pregada, é ensinada. Mas o êxito na vida espiritual não é traçado, não é alcançado apenas pelo conhecimento, mas pela vivência, pela prática da palavra. E aí, olha ali, o que é uma vida frustrada? É aquele conhecimento que está lá em cima, mas a prática está onde? Lá embaixo. Então, todo aquele espaço entre a primeira linha e a segunda linha chama-se frustração, chama-se sentimento de culpa, chama-se acusação, tristeza. Por quê? Porque aquilo que eu sei, eu não alcanço. Eu tenho um conhecimento bíblico, mas eu não vivo aquilo. Então, isso gera um nível de frustração. Agora, coloque o outro gráfico. Aí surge algo que vai nos ajudar a diminuir esse espaço. O que é? O discipulado. Qual é o objetivo do discipulado? É exatamente entrar na nossa vida cristã
para fazer com que você, que já é um cristão, você não seja simplesmente um frequentador da igreja, mas você seja também um discípulo de Cristo. E aí, o teu nível de conhecimento, ele vai ser acompanhado por uma vivência. Amém, amados? Por uma prática de vida, onde você não somente sabe, mas você vive. Onde não somente você fala, mas você vivencia aquilo que você fala. Amém, amados? Ok? Onde o testemunho acompanha o nível do crescimento, do conhecimento. Você tem o conhecimento, mas você também tem a vivência da palavra, né? Como diz o texto, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então não basta simplesmente ter o conhecimento da palavra, mas temos que ter o conhecimento do poder de Deus, ou seja, daquilo que o apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego, também de nós, amém? O evangelho alcançou lá a Palestina, lá em Israel, quando Jesus se manifestou em carne, o Filho de Deus, amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E as pessoas foram tremendamente transformadas. E se você não sabia, os historiadores estão mostrando que quando Jesus caminhou na região da Galileia, na região de Samaria, haviam muitos leprosos e muitos leprosários. E esses leprosários fecharam. Por quê? Porque não haviam mais leprosos. Por que não haviam mais leprosos? Porque Jesus, ele curou a todos os enfermos. Amém? Então, uma sociedade que foi tocada e foi transformada e foi marcada pela presença do Senhor. E da mesma maneira, amados, Deus hoje quer que o Evangelho marque a tua vida, marque a minha vida. A nossa família, o nosso caráter seja transformado. Amém? Amém, queridos? Ok, obrigado, Mari. Pode tirar aí. Então, a Bíblia, a palavra de Deus no livro de Tiago, ela nos chama a atenção e nos mostra como podemos ser cristão, ter uma vida cristã que não seja frustrada. Amém? A primeira coisa que esse texto fala e nos ensina é que para que você não seja um cristão frustrado, você precisa falar menos e ouvir mais. Diga para o teu irmão aí, fala menos e ouça mais. Porque o texto começa assim, ó, portanto, meus amados irmãos, todo homem, e aí inclui mulher também, amém, mulheres? Sejam prontos para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Então, meu irmão, deixa de lado aí o falatório, escute mais. Ouça mais o que Deus está falando a você. Por que isso é importante hoje, irmãos? Porque, meu irmão, o povo para ter opinião, é ou não é? Nós somos cheios de opinião, a gente tem opinião para tudo. Tem opinião para a vida dos outros, tem opinião para a nossa vida, tem opinião para a política, tem opinião para tudo. E a Bíblia diz o seguinte, que você deve ser tardio em falar, mas pronto para ouvir. Por quê? Isso tem conexão, tem lógica bíblica. Por quê? Porque a fé vem pelo quê? A fé não vem por falar, meu irmão. Você não vai crescer pelo teu falatório, você vai crescer por aquilo que você ouve. Você não vai crescer porque você despejou em cima de alguém a sua ira, o seu nervosismo, isso não vai resolver. Você vai crescer pelo que você ouve, e pelo que você ouve da palavra de Deus. Amém? Então, fale menos e ouça mais. Ok? Ouvir não significa somente escutar, mas significa o quê? Dar ouvido, dar atenção, focar naquilo que está sendo dito, absorver, considerando o ensino. Amém, queridos? Quando você para ouvir algo, significa que você permite que aquilo entre no seu coração. E muitas vezes, no primeiro momento, aí eu quero dar até uma dica aí aos discipuladores, aos pais, aos maridos e até às esposas também.
fale e deixe a palavra germinar, amém? Porque tem gente que fica falando tanto, que aí você gera uma resistência, né? E você fala, e você lança a palavra como uma semente. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser recebida e ela tem que frutificar, amém, irmãos? Por isso a Bíblia diz que não é por força, nem é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, quando a gente está discipulando, cuidando de pessoas, nossa família, você precisa ser uma pessoa temperada, uma pessoa, dá tempo. Deixa que Deus vai agir, amém? Seja tardio em irar. Guarda a tua ira aí, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, está aqui no texto, né? Não vai ser na tua força, não. Então, fale menos e ouça mais, amém? Segunda lição, segundo conselho que esse texto nos dá para que não sejamos crentes frustrados, é que você precisa deixar a palavra de Deus mudar tudo o que precisa ser mudado. Olha o que o texto diz aqui, deixando então o quê? Toda a malícia, deixando tudo aquilo, pelo que despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal. Ok ou não? Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Entenda bem, meu irmão, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos limpar. Se você não quer ser um cristão frustrado, você precisa deixar a palavra de Deus mudar o teu coração. Isso é uma palavra simples, irmãos, porque o evangelho é simples. Amém? Porque quem opera é Deus. Quem faz é o Senhor. A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa que existe sobre a face da terra, é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que pela palavra de Deus todas as coisas foram feitas. Foi pela palavra de Deus que todas as coisas vieram à existência, amém? E a palavra de Deus, ela é capaz de vencer um exército, de desfazer todos os rolos, todas as encrencas, é ou não é? A palavra de Deus, ela é poderosa, mas nós temos que deixar essa palavra fazer uma limpeza na nossa vida. Aí veio até uma palavra na minha mente aqui, detox. Né? Edilson tem lá umas coisas de detox lá, não tem, Edilson? Nil também tem lá uns detox lá, é uma moda isso. A palavra de Deus tem esse poder de desintoxicar a nossa vida. Você sabe que na vida, você veio sendo formatado, sendo programado, um monte de coisa entrou aí no teu coraçãozinho, na tua mente, que você tem como verdade absoluta, que você tem como algo real, e que na verdade nada mais é do que engano. Aí vem a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós precisamos deixar a palavra de Deus denunciar aquilo que precisa ser mudado. Amém? Amém, irmãos? Quantos querem ser mudados aqui pela palavra de Deus? Que bom. Que bom que você quer ser mudado. Isso é sinal que você sabe que tem coisas em você que precisam ser mudadas. Um outro exemplo é como um antivírus de computador. Você está lá com o computador, né? Está usando, de repente começa a dar uns bugs lá, umas travadas. Aí você tem que fazer uma limpeza aqui, é ou não é? Aí você vai lá e faz o scan do antivírus. Aí tudo sai, não é assim? Não. O que o antivírus faz? Ele denuncia. É ou não é? Ele mostra ali, ó, esses arquivos aqui estão infectados. Às vezes toca até um alarme lá, é ou não é? Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Você vai ver, tem lá um vírus instalado ou querendo se instalar.
Então, veja bem, irmãos, a palavra de Deus, ela denuncia essas coisas. A palavra de Deus, ela tem que ser para nós, como de fato nós chamamos o cânon, né? A medida, o prumo. Com que eu vou comparar a minha vida para saber como eu estou? Com a palavra. Amém? Porque se eu me comparar com uma outra pessoa, ele pode ter o mesmo erro que eu, pode ter erros até piores, eu vou achar que estou bem e eu estou mal. Estou mal por quê? O problema é que ele está pior do que eu. É ou não é? O fato de alguém estar pior do que eu não quer dizer que eu estou bem, é ou não é, irmão? Hã? Então, muito cuidado com quem você se compara, porque o Senhor não te chama para se comparar com ninguém. Nosso referencial é Cristo. O apóstolo Paulo diz, olha, a minha referência é o Senhor Jesus. Estou olhando para Ele, estou seguindo para Ele. Ele é o meu alvo. Ok? Então, e Jesus é o quê? Jesus é a palavra viva, é o verbo que se fez carne. Então, amados, a palavra de Deus, ela denuncia, mas nós temos que fazer o quê? Deixar que a palavra de Deus mude. Muita coisa precisa sair, mas para cada algo, para cada coisa que precisa sair da sua vida, Deus tem algo sobremodo excelente para colocar no lugar. Porque oficina vazia, mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Deus não quer que você simplesmente esvazie sua vida, não. Ele quer colocar coisas preciosas que a palavra de Deus tem para colocar no lugar. Na tua família, meu irmão, a tua família nunca vai ser a mesma família. Vai ser cada dia melhor. Por quê? Porque Deus tem coisas novas e preciosas para colocar na sua vida. Por isso a Bíblia diz que o Senhor nos chama para andar de quê? De fé em fé, de glória em glória. Quando nós deixamos que essa palavra, ela entre no nosso coração e ela possa então fazer essa retirada ou essa denúncia, e aí nós vamos aos pés do Senhor, e aí eu oro ao Senhor e digo, Senhor, liberta a minha vida, transforma a minha vida, amém? Ontem aqui, irmãos, tivemos a formatura do Casados para Sempre, e é sempre muito bom ver o testemunho dos irmãos. E é interessante que os pastores que vêm normalmente dão o mesmo testemunho. Não, nós tínhamos, a lição que mais ministrou ao nosso coração foi o acordo. E é interessante isso, né? Porque já o quarta ou quinta formatura que eu vou, e quando tem pastores, normalmente dão esse testemunho. E foi na minha vida também que marcou. Então, veja bem, o Senhor, Ele tem sempre coisas novas e maravilhosas para derramar sobre a nossa vida. Então, nós é que limitamos. Então, não limite, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Amém, queridos? Amém? Amém ou não? Então, deixa mudar, não fica preocupado não, como é que vai ser? Se Deus tira alguma coisa da sua vida, pode ter certeza, Ele tem algo muito melhor para colocar no lugar. Não vai ficar vazio. Deus, Ele nos faz caminhar em excelência. Deus sempre nos abençoa. Amém, amados? Glória a Deus. Então, isso significa o quê? Que nós temos que encher a nossa vida, o nosso coração, com os valores do reino. Valores do reino. O que você está fazendo aqui hoje? Recebendo a palavra. Os valores do reino. Não é? Valores que vão na trilha do crescimento, que nós vamos começar amanhã, tem as práticas essenciais para o cristão. Então, o que é essencial? Nós tivemos um encontro semana passada, né? E o Senhor ministrando, e muita libertação, muita cura, muitas coisas que são agregadas, são trazidas pelo Senhor na nossa vida. O texto aqui diz, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Amém? Não fazia parte de você, mas agora faz. Por quê? Porque foi enxertada em você. Foi gravado nas tábuas do teu coração. O Espírito Santo, ele passa a habitar em você. Amém, querido? E o Espírito Santo é poderoso para fazer a obra. Filipenses diz que ele começou e ele não acabou e não vai terminar e não vai abandonar. Ele vai aperfeiçoar até o dia que vai estar tudo perfeito. Glória a Deus? Então, amados, essa é a certeza que nós temos. Que Deus, Ele vai a cada dia nos abençoar. Terceiro ensino aqui. Que nós precisamos nos esforçar
Então o ensino é: se esforce para cumprir a palavra em todas as áreas da tua vida. Não é automático, não é simples. Vou dizer mais, não é nem fácil, mas é possível. Amém? É possível e é maravilhoso. Mas depende de um desejo do nosso coração. Não pense que o Senhor vai obrigar você, porque não vai. O Senhor, Ele vai nos conduzir. Amém, querido? O Senhor, Ele nos conduz, Ele direciona a nossa vida. Mas nós temos que nos esforçar. O esforço é nosso. O Senhor já fez a obra na cruz. Amém? Glória a Deus por isso. Quantos se alegram? Que bom. Mas há uma necessidade de um esforço nosso. Para quê? Para que a palavra se cumpra na nossa vida. Olha só, diz assim: e sede, versículo 22, e sede cumpridores da palavra. Então isso é um mandamento. E você sabe que todo lugar na Bíblia onde há uma palavra imperativa, uma ordem, é porque ali é algo que o Espírito Santo está destacando, dizendo: olha, preste atenção nisso. Amém? Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você? Ei, preste atenção nisso. Ó, sede cumpridor da palavra. Lembra da escala ali? Porque o conhecimento é fácil, ou não é? Sua mente, ela é 100% apta a absorver ensino, informações, né? Você está ali, isso é fácil, irmão, isso é tranquilo. Às vezes lembrar delas depois não é tão simples, mas a gente aprende, é ou não é? Agora a questão é transformar o conhecimento em vivência. Isso requer esforço, sim ou não? Porque muitas vezes, irmãos, requer renúncia. Requer renunciar à sua carne. Jesus não nos enganou. Ele falou: ó, eu tenho o céu preparado para vocês. Quantos querem o céu? Os outros não querem. Quantos querem morar no céu? Amém. Nem agora não, irmão. Vai demorar ainda. Você ficou preocupado que era agora, né? Não, nem agora não, irmãos. Mas você quer morar no céu, sim ou não? Ok. Todos nós queremos. Mas o Senhor disse assim: você quer morar no céu? Para isso você tem que ser discípulo. Você quer ser discípulo? Então, negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua cruz e siga-me. Ok? Amém? E aí você vai ter o céu. Porque eu já conquistei o céu para você, diz o Senhor. Eu paguei o preço na cruz. Então, amados, entenda bem. Nós precisamos nos esforçar para que a palavra de Deus entre em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, preste atenção nisso, sabe por quê? Porque às vezes a gente se contenta com muito pouco. A gente se contenta muitas vezes com uma vida de uma aparência religiosa. Então eu tenho roupa de crente, roupa de varão, roupa de varoa, né? Ou uma aparência. Ah, eu era assim, já não sou assim desse jeito. Deus já melhorou algumas coisas na minha vida, que bom, então tá legal. Mas a Bíblia, ela quer influenciar toda a tua vida. Amém? O teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua esposa, com o teu patrão, com o teu empregado, é ou não é? Com o teu vizinho, com quem te ama, com quem te odeia, com quem te ajuda, com quem te atrapalha. Não é? A palavra de Deus, ela quer entrar na maneira como você administra as suas finanças. Né? Tem algumas pessoas que dizem até que o bolso é a última parte do homem que se converte. E às vezes é verdade mesmo. Então, não tem nada a ver? Claro que tem a ver. A palavra de Deus, ela quer entrar nessa questão na tua vida. A maneira como você enxerga as coisas, o futuro. Tudo isso, irmãos, tem a ver com o quê? Com a palavra de Deus sendo aplicada na nossa vida. Quantos entendem isso? E aí a Bíblia diz, como é que a gente faz isso? Servindo. Qual é a maneira mais forte, rápida? É através desse esforço. O que a Bíblia diz?
que eu tenho que servir. Então, o que eu tenho que fazer? Servir. Diga, servindo, dando, perdoando, indo, orando, jejuando. Tudo isso é uma ação contínua, é ou não é? Então, eu tenho que entender, para eu orar, Senhor, eu quero tanto orar. Meu Deus, eu preciso ser uma pessoa que ora. Então, vai orar. O que está te impedindo de orar? Mas aí eu não tenho tempo. Então, é o esforço. Aí entra o esforço. Né? Servindo. É fácil servir? É fácil servir, irmãos? Eu cheguei ali, tinha um irmão ali no estacionamento, com um rodo, empurrando a água que empoçou ali. É fácil aquilo? Não é fácil. Não é? Ainda agora tinha um pessoal no banheiro, limpando, arrumando, para ficar cheiroso, para ficar bonitinho, para você chegar lá. Você chegou, alguém estava ali servindo. Você está entendendo isso, irmãos? Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso nos faz crescer. Amém? Você entende isso? É tremendo, irmãos. O serviço é a ação da palavra. Quando eu decido fazer algo, aquela palavra que era um simples conceito se torna vivo na minha vida. E o fruto daquela palavra vai vir para a minha vida. Por quê? Porque eu vivi. Mas se eu não viver, como é que eu vou ter o fruto? É ou não é? Se a Bíblia diz, olha, você tem que perdoar, aí você perdoa, aleluia. O fruto daquela palavra vem na sua vida. Amém? Glória a Deus. Não é bom isso? Quando a Bíblia diz dá, e você dá, olha que maravilha. Aleluia. Então, é o esforço. Amém? Diga para o teu irmão aí, esforce, meu irmão. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte: a Bíblia diz aqui, não podemos ser ouvintes esquecidos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente ouve muita palavra e aquele nível, aquela curva do conhecimento ali, aquela linha do conhecimento, ela às vezes entrou e ficou guardada em algum lugar da nossa vida. Agora veja bem, irmãos, tudo que você pratica, você não esquece nunca mais. Nunca mais você esquece. Nunca mais aquilo te abandona. Porque agora já não é um conhecimento, não é uma informação, é parte da sua vida. Amém? Então a Bíblia diz que nós devemos viver não sendo ouvintes esquecidos. Ou seja, o Senhor não quer que você seja apenas um frequentador. Alguém que simplesmente ouve e que depois vai embora e se esquece, e aquilo não faz nenhuma diferença na sua vida. Mas Ele quer que você tenha a experiência. E para isso, Ele chama que nós sejamos o quê? Sirvamos, para que a gente seja cooperador, sejamos pessoas participantes daquilo. Ok? E não alguém que simplesmente ouve e vai embora, mas alguém que é um discípulo, alguém que permanece. E a promessa aqui é que se nós fizermos isso, seremos bem-sucedidos. Amados, se o Evangelho, a vida com Deus, ela é simples. Se nós fizermos isso, seremos bem-sucedidos. Você vai ser bem-sucedido no seu casamento, se você aplicar na sua vida conjugal, familiar, os princípios da palavra. Você vai ser alguém financeiramente bem-sucedido se você aplicar na sua vida a administração financeira da sua vida, os princípios de Deus. Você vai ter um relacionamento de pai bem-sucedido, porque você aplicou os princípios da palavra. Você está entendendo isso, amados? Então, o que a Bíblia diz? Ao invés de nós experimentarmos frustração, vamos encontrar êxito, alegria, sucesso. Amém? Por quê? Porque é isso que a Bíblia diz, ou não está na Bíblia aqui? Diz aqui, será bem-aventurado no seu feito. Então nós, por observarmos, por ouvirmos a palavra e vivenciarmos a palavra, nós seremos bem-aventurados. Por quê? Porque vai haver uma manifestação da pessoa de Jesus na nossa vida. Amém? Aquilo que Jesus vai estar na nossa vida. Isso é muito mais importante, irmãos, do que ter coisas que queiramos ter. Às vezes a gente quer a solução dos nossos problemas,
Mas às vezes Deus está usando os nossos problemas para tratar o nosso caráter. Não é verdade? É verdade, irmão. Sinto te dizer isso, mas é verdade, porque é verdade na minha vida, eu creio que é verdade na sua. Muitos dos problemas que eu vivi e vivo, na verdade, Deus está usando para moldar o meu caráter, para moldar a minha vida. Sabe por quê? Porque o vaso, ele é moldado na pressão. O oleiro, ele precisa moldar o vaso. Mas o que resulta? Um vaso de honra. Amém? Amém ou não? O resultado é o que importa. E qual é o resultado que a Bíblia diz que isso produz para nós? É um peso de glória. É bênção de Deus. Amém? É você ver a sua vida, as marcas de Cristo, a presença do Senhor Jesus na nossa vida. E é isso que Deus quer. E nós vamos morar no céu. Nós vamos receber as bênçãos de Deus, cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E vamos entrar na presença do Senhor. Amém? Eu não sei quantos essa noite ouviram um grande trovão que deu em Campo Grande. Quem ouviu? E tem gente que pensou que era a volta de Jesus, é ou não é? Meu Deus, será que o povo foi? Eu fiquei. Vai ficar não, irmão, fica tranquilo. Você vai subir, amém? Nós vamos nos reunir na glória, na presença do Senhor. Amém? Porque essa palavra, escuta bem, porque essa palavra, ela é poderosa. É isso que Tiago está dizendo aqui, irmãos. Não perca a oportunidade de ser abençoado, não. Não perca a oportunidade de ser abençoado, não. Você que está aqui, o pessoal da galeria também, não perca a oportunidade de ser abençoado. O escritor aos Hebreus diz assim: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Recebe com alegria a palavra em voz enxertada. Dá lugar ao Espírito Santo. Se ouvir a voz do Senhor, abra a porta do coração, deixa ele entrar. É isso que essa palavra está dizendo. Porque não adianta nada você ouvir e aquilo não mudar a sua vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que ouviu e desprezou vai ter um peso duplo sobre a vida dele. Porque só resta juízo. Mas quando a gente ouve a palavra e se arrepende, se quebranta e dá lugar à palavra de Deus, aí o Senhor move na nossa vida e nós somos abençoados. Amém? Quantos querem ser abençoados nessa noite pela palavra de Deus? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. Há um mover de Deus sobre a tua vida, pela palavra. A palavra de Deus é poderosa para trazer na nossa vida a libertação, a cura, a transformação. E eu me animo quando eu ouço essa palavra e o texto diz aqui assim, este será bem-aventurado em tudo o que realizar. Eu me alegro, me animo com isso. Amém? Eu quero que você se anime com isso, porque nós não fomos feitos para trabalhar em vão. Nós somos feitos, o Senhor nos fez para ter o fruto do trabalho, para que a nossa vida tenha significância, a nossa vida gere frutos. João 15 diz que nós fomos feitos e que se somos discípulos do Senhor, então vamos dar muitos frutos e o fruto vai permanecer. Amém? Não é para que se perca, não é para isso, irmãos. E o Senhor colabora conosco, Ele trabalha ativamente por isso. Mas como eu falei, nós temos que ouvir e receber essa palavra. Eu não sei se hoje é o dia da ceia também, se hoje você tem que confessar coisas para Deus. Talvez o Espírito Santo está te mostrando algumas coisas que você tenha que deixar, talvez infidelidades, talvez palavras que você tenha dito, que tenham entristecido o coração de Deus, e talvez essas palavras estão impedindo a bênção que Deus tem para derramar na tua vida. Talvez essas coisas que você
acha que vão ser tão difíceis de você deixar, pecados mesmo, que às vezes nós julgamos que são tão difíceis de abandonar, mas que na verdade Deus não tira algo para não colocar algo melhor. Tudo aquilo que eu abri mão na minha vida, por amor a Cristo, Deus derramou algo muito melhor na minha vida. Amém? E eu tenho certeza que na sua vida é assim também. Mas você tem que ter fé, irmão. Nós temos que ter fé para buscar de Deus, para ouvir a palavra e simplesmente como uma criança, de dizer assim: Senhor, o Senhor está falando, então eu vou obedecer. Por quê? Porque o Senhor está falando. Amém? Quando uma criança pede algo ao pai e o pai diz que vai dar, ele não pensa em quanto vai custar, não pensa se vai ter como comprar, se vai ter como conseguir, ele simplesmente acredita. Ele simplesmente diz: amém, que bom, vou ganhar. É ou não é? Assim é o Senhor na nossa vida. Ele quer que você o deseje, que você entregue a Ele a tua vida. Não só quem ainda não é crente, mas nós também que somos discípulos, que somos crentes em Jesus. Mesmo você que já entregou sua vida a Jesus, precisa olhar se não tem uma área da tua vida que ainda precisa ser rendida a Ele. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a nossa vida. Mas se o coração está fechado, Deus não pode fazer. Então hoje é uma noite que você precisa abrir teu coração. Precisamos todos abrir o coração e dizer: Senhor, eu não quero ser um ouvinte esquecido. Eu não quero ser aquela pessoa que lê a Bíblia como quem olha um espelho e eu só olho a mim mesmo. Não, eu quero descobrir o teu coração na palavra. Porque a palavra de Deus, ela não está aqui para revelar a nós mesmos, porque a nós mesmos nós já conhecemos. Mas é para revelar a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele quer fazer, o propósito dEle na tua vida é revelado pela palavra. Agora feche os teus olhos e comece a pedir o Espírito Santo, que Ele está aqui, Ele é o Senhor dessa igreja. Comece a pedir o Espírito Santo que trate isso na sua vida. Comece a dizer ao Espírito Santo que você quer ser uma pessoa que cumpre a palavra, que você não quer ser somente um ouvinte esquecido, alguém que não dá importância a essa palavra, mas você quer ser alguém que experimenta essa palavra, que vive a pessoa de Jesus na sua vida. Isso é possível através do relacionamento com Jesus. Isso é possível primeiro através do relacionamento com o Senhor Jesus, porque é através dele que o Espírito Santo vem morar em nossa vida. É através dessa entrega que o Espírito Santo então vem morar na nossa vida, e aí tudo de Deus começa a se manifestar na nossa vida. Amado, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai ser um cristão frustrado, um crente frustrado, que não tem testemunho. Ao contrário, a sua vida será uma vida de testemunho, de alegria, de realização no Senhor, onde o Senhor vai se mover na sua vida, e você vai ter experiências com Deus, onde o Espírito Santo vai falar com você e você vai ouvir, onde você vai servir a Deus e gerar frutos para a casa de Deus, para a obra de Deus, onde vidas serão abençoadas através da sua vida, a começar pela sua família, mas também outras pessoas e até outras nações serão abençoadas através da nossa vida, através daquilo que o Espírito Santo, Ele vai fazer, e Ele quer fazer, e Ele está fazendo através da sua vida. Comece a dizer isso para Deus. Coloque a mão no seu coração e peça: Espírito Santo, coloque em mim a tua palavra, abre os meus ouvidos espirituais, o meu entendimento, para que de fato a minha vida seja transformada por ti. Dá-me sabedoria, dá-me compreensão,
Em nome de Jesus.